Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Pronto-socorro de cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto-socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa dominical de saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém todo mundo sabe, canal 13, e para o mundo inteiro neste exato momento, pelo link tvrba.com.br ao vivo. Eu falo todo domingo, mas eu gosto de citar. Nós temos espectadores do Canadá até a Noruega e dos Estados Unidos até o Rio Grande do Sul, passando pelo Amapá. Temos uma audiência enorme, principalmente na área de saúde. O nosso programa tem um apoio da Macedo Hospitalar, que monta os hospitais todos na nossa região em termos de material, de monitores, de tudo. O Hospital Sion, o Hospital Oncológico Sion, ali na Rui Barbosa, uma das referências agora da região norte, em termos de tratamento de câncer. Do Shopping da Saúde, ali um quarteirão depois da Curuzu, na Almirante Barroso. Shopping da Saúde, que vende oxímetro, aparelho de pressão, muleta, cadeira higiênica, maca, tudo que precisa em termos de saúde no Shopping da Saúde. E temos o apoio recente do Hospital Guadalupe, do pronto-socorro de cardiologia do Hospital Guadalupe, que é uma das referências agora na cidade, onde todos os médicos de plantão são cardiologistas e que tem um serviço de hemodinâmica de 24 horas. Até eu faço cateterismo lá. E da Neurogênesis, a nossa referência em neurologia na nossa cidade. Ou seja, neuropediatria, neuropsicologia, neurointervenção, neurocirurgia e neurologia clínica, tudo isso você encontra na Neurogênesis, que fica ali na municipalidade, 2 quadras depois da DOCA, número 985, capitaneada pelo professor Dr. Eric Pascoal. Professora Ana, primeiro, muito obrigado por ter vindo no nosso programa Hora de Saúde. Você, que é uma das maiores autoridades da nossa região do país no assunto de genética, e a genética agora ficou no dia a dia. Então, vamos à nossa primeira pergunta, justamente em cima disso. Professora, o que é mais ou menos a genética e a epigenética nos dias atuais? Todo mundo estudou genética no segundo grau da minha época, na faculdade, mas a gente não sabia como isso ia fazer parte do nosso dia a dia no futuro. Então, hoje faz parte do dia a dia. Então, explique para a gente essa coisa de genética e epigenética. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. E agradeço também pelas palavras. Eduardo, a genética, a gente pode dividir ela didaticamente em 3 eras, em 3 momentos que eu acho que são muito didáticos. O primeiro momento era a genética clássica, que ela acontece antes do primeiro genoma ter sido sequenciado, né? E essa genética, ela se preocupava muito em estudar o que ela via, o fenótipo, ou seja, estudava o sistema BO, o RH, a hemoglobina, então estudava as proteínas, né? Tanto é que o primeiro gene a ser investigado do ponto de vista genético foi a hemoglobina, né? Bem no passado. O segundo momento, então, a partir do momento que você tem o projeto Genoma finalizado em 2001, ou seja, o que é o projeto Genoma? É aquele em que você pega toda a estrutura do DNA humano e consegue colocar em letras, né,
aquelas 4 letrinhas, aquelas combinações de quase 7 bilhões de pares de base, e aí você consegue ver a estrutura do DNA em si. Como se fosse uma... Vamos fazer uma comparação, né? Eu consigo entender a estrutura óssea daquele indivíduo. Então, agora eu já sei como é que ele é constituído. Então, isso a gente chama de era genômica, né? Então, eu consigo entender o DNA, estudo o DNA. A partir desse momento, teve uma grande explosão de vários grupos estudando o DNA e juntaram todas essas informações e começaram a se preocupar. Mas e como é que né, ocorre o funcionamento dos genes que estão presentes nessa molécula de DNA? Como é a fisiologia, né, para fazer o funcionamento, a regulação de uma célula, a regulação de um tecido. Então, aí começa a era que a gente chama de pós-genômica, seria a última agora, onde nós estamos vivendo, e nessa era vem junto, você deixa de olhar só para um pedaço específico do gene e começa a olhar para todo o ambiente. Então, você começa a olhar onde é que ele está inserindo aquele gene, aquele indivíduo, começa a observar o meio ambiente, a interação com esse meio ambiente, e aí você entra na epigenômica, né? Então, são 3 momentos distintos da genética que são muito importantes, porque ficou claro que não adianta você olhar só para um pedaço de DNA. Você tem que olhar para esta região interagindo com o ambiente celular dele. Fantástico. E, André, você que mexe com isso todos os dias, como isso chegou para ser usado no dia a dia, nas ciências da vida, no dia a dia, na medicina? Como isso chegou? Como você falou, antigamente a gente só observava, antigamente a gente só sabia as síndromes, como você comentou, a síndrome de Down, síndrome, todas aquelas que eu não vou lembrar agora. Mas, de repente, a chamada de atenção... Eu fui, no ano passado, assistir lá no Gasômetro um seminário de neurologia e, de repente, você chegou lá e falou que tinha relação com AVC. Puxa, com pressão alta, com essas coisas do dia a dia que a gente sabe tratar, mas não sabia por quê. Por que a pessoa desencadeava tudo isso? Conta pra gente como chegou nesse dia a dia. Pois é, a partir do momento que a gente começa a entender como é que funciona, então, os genes, e a coisa mais fantástica que a gente descobre nessa era pós-genômica é que 5% só do nosso material genético é transformado em gene, efetivamente, ou seja, aquele que responde, né, que nos faz sobreviver quanto indivíduo. E 70% são regiões que regulam esses 5%. Então, isso é fantástico. E essas regiões que regulam, e aí você começa a entender, então, que, na verdade, a genética ela deixa de ser um ramo isolado da ciência, né, específico, e passa a ser a base de toda a ciência da vida. Então, hoje em dia, você pode ter ciência para o entendimento de características físicas, de processo de adoecimento, então suscetibilidade a doenças, porque alguns indivíduos entram em contato e adoecem de uma forma mais grave do que outros indivíduos. Então, tudo isso é o nosso sistema imune também, que tem variantes específicas e que vai responder de forma diferente para cada agente agressor, para cada agente infeccioso, ou para nós mesmos dentro do nosso organismo, né? Então, a genética, atualmente, ela passa por todos os ramos, eu diria, da ciência, que ela está lá na base dela. Eu estou imaginando aqui os meus livros de medicina, quando eles falavam de uma doença,
eles davam o conceito e o segundo item já eram os sintomas. Quando eu fiz residência, naquela fase inicial de mestrado, doutorado, entrou a fisiopatologia toda. Então, já tinha o conceito e a fisiopatologia. Eu acho que agora os livros e os capítulos vão ter que ter o conceito, a genética e depois a fisiopatologia, porque vocês estão chegando nesse ponto todo. Agora, me fala uma coisa. Hoje, que vocês estão estudando agora o hospedeiro, estão estudando a pessoa, em termos de saiu daquelas síndromes todas, o dia a dia do laboratório de vocês são com que tipos de doenças? Porque antigamente a gente só ligava aquelas síndromes, câncer. Que tipos de doenças estão chegando agora no laboratório de vocês? Em que ponto o laboratório de vocês agora está ligado à ciência? Que isso é o ponto alto da ciência do mundo. Em que ponto? Bem, o Laboratório de Genética Humana, ele atualmente faz tanto pesquisas do ponto de vista de genética clássica, citogenética, para saber as síndromes, ou só a parte das alterações do material do DNA, mas faz também a epigenômica, né, a epigenética, que são essas interações. Então, eu diria que nós temos tanto atendimento para doenças cuja a causa principal é a genética. Exemplo, você mesmo citou, síndrome de Down, Klinefelter, Cri-du-Chat. Então, aqui eu tenho uma causa genética clássica, uma síndrome, ou fibrose cística, hemoglobinopatias. Aqui é claro, né? Então, é uma doença mendeliana, é uma doença genética. Mas no laboratório também a gente tem o atendimento para doenças complexas, próprio AVC, né? A hipertensão, a obesidade. Então, são doenças em que se conhece muito bem a clínica, né? Você consegue identificar muito bem, dentro dessa doença, que existem grupos definidos do ponto de vista clínico, mas você tem que procurar, se procura qual é a causa genética para a formação desses grupos. E aí a genética ela pode ajudar e muito, né? E, de igual forma, a genética também ela vai responder, né, o nosso organismo vai responder aos agentes infectoparasitários que estão presentes, principalmente na nossa região. Nossa região é uma das regiões que mais tem micro-organismo. Então, o nosso corpo ele é diariamente, vamos dizer, bombardeado por agentes infectoparasitários, e o nosso sistema imune ele tem que responder da melhor forma possível, né? E aí o laboratório tem trabalhado tanto com malária, tem trabalhado também com tuberculose, tem trabalhado com hanseníase, e atualmente, em função da pandemia, nós também começamos a fazer alguns projetos para entender o hospedeiro, né, as variações, as variantes que esse indivíduo que nós temos frente à Covid-19. Fantástico. André, como o nosso tempo está acabando, nessa primeira parte, a gente vai dar um intervalo bem rapidinho e já voltamos para continuar e você vai explicar genética e coronavírus para a gente. Obrigado. Só um instantinho. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos e nessa conversa maravilhosa com a professora doutora Andrea Santos, Andrea Kelly Campos Ribeiro dos Santos, minha nova amiga, Andrea. Eu estou doido para fazer parte do grupo de pesquisa. Eu vou chegar lá com as minhas em breve no laboratório de vocês. Tá? Será bem-vindo. Vocês são o nosso pico máximo de pesquisa e isso dá um certo orgulho de fazer parte da mesma universidade, de tudo isso. Mas, Andrea, hoje em dia se fala muito em mutação, o coronavírus tem várias mutações. O que é isso? O que é a mutação? Ou como vocês chamam de variantes, em termos de doença infecciosa, já que você falou que hoje vocês estão ajudando, montando protocolos e analisando a doença. Esse bloco é todo teu para explicar essa coisa para a gente. Tá bom, obrigada. Bem, mutação nada mais é do que a troca de uma daquelas letrinhas que a gente tem, né? Nós temos quase 7 bilhões de pares de base no nosso DNA, e quando a gente tem a troca de uma dessas letras, a gente chama, né, mutação, ou variação, ou variante, e essa troca, se ela acontece numa região que é lida, ou seja, dentro de um gene, né, de uma região exônica, que é aquela que vai ser lida, ela tem um sistema de reparo que é muito poderoso. Esse sistema de reparo, ele vem e ele tem duas situações. Ou ele retorna à base anterior, a base que a gente chama selvagem, que estava anteriormente, ou, se ele não consegue, ele mantém essa nova base que se inseriu ali naquela posição. Isso pode ser uma base, 2 bases, pode ser 1000 bases, enfim. Então, dependendo do tamanho do material que é inserido no genoma ou que é retirado do genoma, isso vai ter uma consequência ou não, né, em função daquele gene que seria lido. Então, assim, mais ou menos... Quando isso acontece, a gente chama de mutação, ou de variação, ou de variante, é isso? Isso. Mas olha só, agora chegamos ao coronavírus. Tá? Você falou para mim que o laboratório está fazendo parte de protocolos de pesquisa, de protocolos de avaliação, e o convite que eu fiz para ti partiu porque o Eric veio aqui há 2 semanas atrás e falou da relação do coronavírus genética com as pessoas. Então, ele falou, olha, tem gente que é grave, tem gente que vai ser leve, depende da genética, da epigenética. Como é que é isso em termos do nosso dia a dia com o coronavírus no mundo? Bem, inicialmente, respondendo a tua primeira parte da pergunta, o laboratório é um laboratório que trabalha com humano, né? Genética humana e médica. Então, assim, a gente nunca pensou em trabalhar com o vírus especificamente e nem trabalhamos com o vírus especificamente. Mas a gente trabalha com a resposta do ser humano frente a essa infecção. Então, o grupo hoje de genética humana ele faz parte de um consórcio internacional. Esse consórcio ele tem mais dos 180 países que participam, só discutindo variabilidade genética humana e resposta a essa infecção.
E aí vem a clínica, vem uma série de outros fatores que também são importantes nessa análise. Em função disso, o que acontece? Então, você tem, hoje na literatura, já tem quase 200 artigos, é algo fantástico. Em função dessa pandemia, ou seja, em função do entendimento do que está acontecendo com as populações em resposta à pandemia, e foi muito, numa dessas participações, foi muito bom observar que existiam países como a Finlândia, tá? Que teve uma taxa de infecção elevada, mas ninguém foi para a UTI e ninguém foi a óbito. Então, assim, poxa, tem que ter alguma coisa a mais. Claro que não é só a genética, né? Isso é um conjunto de fatores. Então, você tem a parte socioeconômica, cultural da população também, que ajuda ou não no isolamento. Você tem a parte do atendimento da saúde, sanitária. Então, são vários fatores, mas quando você lida ali com regiões que, teoricamente, isso está muito bem resolvido, como a Europa ou o norte da Europa, como no caso na Finlândia, então você vê o que aconteceu, por que ninguém foi a óbito ou ninguém foi preciso internar. E, ao mesmo tempo, você compara com a Itália, né, com países da Europa. Então, a Itália, você teve lá um índice de mortalidade muito elevado, né? E, apesar das comorbidades, né, da idade elevada e tudo, mas, mesmo assim, só isso não explicaria, teria que ter variantes genéticas por trás que fazem com que pessoas consigam responder da melhor forma a essas agressões, a esses agentes infecciosos. Vou dar um exemplo, né? Existem 2 genes que estão muito bem descritos agora na COVID, que é o ACE2 e o outro é o TMPRSS2. Esses 2 genes, eles, quando estão muito expressos, é epigenética, né? Eles estão muito expressos, o que acontece? É melhor para o vírus, porque o vírus consegue se inserir melhor no pulmão ou no tecido cardíaco e assim por diante. E aí, então, do ponto de vista clínico, esse vai ser o indivíduo que vai ter um desfecho pior, né? Vai ser mais grave. Então aí que vem a lógica do porquê que alguns adoecem tanto e alguns passam quase desapercebidos. Exatamente. Né? Então, isso que você fez esse comentário da chamada de atenção, por que na Finlândia foi tão diferente do norte da Itália, da Espanha também, que houve uma mortalidade muito grande, né? E todo mundo está ali muito próximo. Por que na Europa, quer dizer, o norte da Itália, a Espanha, a mortalidade altíssima, e na Finlândia o pessoal adoeceu, mas não teve mortalidade. Isso chamou a atenção de todo mundo. E, de repente, vocês analisaram que existem sequências de DNA que têm relação. Fantástico isso, fantástico. A análise, e imagina que isso nesse tempo curto ainda, né? E se você me permite, só mais um comentário, e as Américas, né? Por que a gente está nessa situação? América do Norte, América Central, do Sul, porque nós somos formados de 3 grupos, basicamente 3 grupos ancestrais, que era o índio, que estava aqui, né? A população, os povos indígenas, os europeus que chegaram, principalmente portugueses e espanhóis, então trouxeram junto essa herança genética para nós também, e os africanos que vieram trazidos como escravos naquela época também. Então, todos esses 3 principais grupos eles foram a base inicial da formação da população brasileira. E na nossa região isso é muito nítido. Então, então você vai ter o quê? Você não vai ter nem lá em cima, nem nas extremidades, você vai ficar no centro, porque você tem a contribuição dos principais grupos que têm respostas diferentes a esses genes. Então,
Tudo é ancestralidade, tudo. E me Tudo fala, é genética. tudo é genética. André, o nosso tempo está terminando. Eu já vou te deixar um convite para logo, logo você voltar aqui para a gente continuar essa conversa que agora chamou a atenção de todo mundo, tá? O Eric conseguiu chamar a atenção, a razão de você estar aqui hoje conosco, né? E em breve eu quero que você volte. Aliás, você vai ter cadeira cativa no programa, porque a gente mexe com tudo isso. André, nossos momentos finais, além de te agradecer, a gente sempre dedica o programa a alguém. O Eric dedicou ao grupo em que você é uma das comandantes. A teu critério. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu sempre acreditei que ciência ela tem que sair das quatro paredes lá, ou dos muros da universidade. Ela tem que ser, ela tem que chegar no paciente. Então, eu fico contente de poder estar falando aqui um pouquinho de genética, né? Que não é tão fácil para alguns. Mas eu dedico esse momento a uma tríade que foram os pilares da genética aqui no nosso estado. A genética no nosso estado ela é uma genética muito reconhecida, não só a genética humana e médica, a genética como um todo. Mas para a genética humana e médica foi muito importante 3 pessoas que a gente não pode esquecer. Primeiro foi o professor Francisco Mauro Salzano, que faleceu ano passado, e ele foi muito importante para a genética. Ele foi um incentivador imenso na minha carreira. Depois, o professor Marco Antônio Zago, né, professor nosso em Ribeirão Preto, na USP, que também deu muita sustentabilidade ao início do grupo. E o professor Manuel Aires, né, o nosso querido Manuel Aires, que ele foi a semente de tudo. Ele que pensou na genética, saiu da pediatria, onde era um excelente pediatra, para apostar em fazer genética. Então, isso que eu gostaria de deixar. Fantástico. Eu tive o privilégio de ser aluno do professor Manuel Aires. Tá? E tive o privilégio de jogar xadrez uma vez com ele. Isso foi muito bom. Super obrigado, André. Super obrigado. O nosso tempo já acabou. Obrigado mesmo. Até logo, logo você volta, tá? E, pessoal, uma semana iluminada para todos e que a gente vença o corona como todo mundo está. Fique em casa ainda e com todo cuidado. Tá? Com todo cuidado, de máscara, se for necessário. Com todo cuidado. É necessário que agora que a gente está chegando no fim. Obrigado, André. Um abraço, turma. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.